Olá, tudo bem? Política no ar, aqui no Canal 10, Cabo Frio TV, Rede 10 hoje, né? Em vários municípios, mais de 30 municípios. Graças à tecnologia, você também assiste em qualquer lugar que tiver uma internet. Você pode estar em qualquer lugar do planeta, como eu gosto de dizer, e você assiste no seu smartphone, na sua Smart TV, no seu tablet, no seu computador, enfim. Vai ter um sinal de internet, você está ligado aqui no Política, aqui no Rede 10. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua participação, sugestão de pauta, críticas, todas elas são muito bem-vindas, inclusive as pessoas ainda mandam cartas aqui para a TV, né, que fica aqui na Rua da UPA, sim, as pessoas ainda escrevem e mandam cartas. Muito obrigado pela sua participação. No programa de hoje, dois jornalistas, né? Um pastor Neemias Lima, que se dedica também, já tem jornal, escreve, tem colunas, e a outra é Renata Cristiane de Oliveira. Renata Cristiane é CEO, né? Com a nomenclatura nova, né? CEO, que é grau de presidente das empresas do portal RC24. Renata, eu tive prazer, lógico, de estudamos na mesma universidade. A Renata fazia história, né? E já criava um rebuliço lá, sempre funcionando e fazendo o que ela faz até hoje, né? Com retidão, querendo ser presidente do Grêmio para botar as coisas em ordem. Essa é a função do bom jornalismo e a função também da igreja, né? Como o pastor Neemias, que está há 32 anos salvando vidas e mostrando às pessoas o caminho do bem. Pastor Neemias, muito obrigado pela sua presença. Renata Cristiane, muito obrigado. Vou começar pelo pastor. Obrigado pela sua presença mais uma vez. Foi difícil trazer o pastor aqui e o programa Política vai esclarecer também o seguinte: o pastor tem o lado religioso, claro, e o pastor também foi vice-prefeito, foi pré-vice-prefeito durante um determinado tempo. Quando chegou próximo da campanha, o pastor tomou uma atitude digna. Nós temos uma foto aí que depois vai para o ar, da reunião do pastor com o Jânio Mendes e com o prefeito Zé Bonifácio, na época candidatos, e o pastor ia ser vice-prefeito. Pastor, deu para sentir um gostinho de ser vice? Como é que foi isso? Boa tarde, Valmor, também todos aqueles que estão acompanhando. Que bom também encontrar a Renata aqui. O nome Renata tem um significado muito significativo, renascida. É verdade. E temos uma amizade, respeito muito o trabalho dela e considero como um dos mais coerentes na linha de informação jornalística. Eu não senti o gostinho, né? Vamos dizer que senti o pré-gostinho, né? De qualquer forma, me honrou muito e eu valorizo aquele momento, mas entendi que não era exatamente o tempo. E entendendo isso, fiquei tranquilo, estou em paz e desejando que a cidade de Cabo Frio tenha período aí de grandes avanços, sobretudo na questão humanitária, né, de valores da vida. Então, foi um diálogo muito coerente, muito lúcido, muito equilibrado, e me honrou muito por se tratar, sobretudo, de José Bonifácio, pessoa que admiro muito e tem uma história, de certa forma, bem longa aqui na cidade, no estado, né? E sem arranhões, não é? Então, foi um tempo precioso, valeu a pena. Renata Cristiane de Oliveira, RC24. Aliás, a gente vai colocar aqui uma foto do portal RC, que é uma grande referência, está no ar com jornalismo ativo, faz o Rádio News ali, 24 horas, exatamente, porque é RC24. Renata, está difícil fazer jornalismo, mas você, desde o tempo da faculdade, você diz, não, a gente não pode se conformar. Eu lembro que a gente fez uma reunião lá, eu estudava Direito, a Renata estudava História, dizendo assim, a gente precisa ter um Grêmio estudantil, alguém tem que nos representar. Está difícil fazer jornalismo, com todas as mudanças, mas tem que ser perseverante. Nossa, você lembrou de um negócio lá atrás, hein? Essa história do Grêmio. É? Eu nem lembrava disso, é verdade, a gente estudou juntos, né? E aí, legal, tá aqui, obrigada pelo convite, Valmor, pastor Neemias, o pessoal aqui da técnica, todo mundo está aqui, Mônica, Marcos, a Cris está ali, o Marcelo, não é isso, no câmera, o Galvão também que está ali, enfim. Só tem jornalista aqui.
pessoal de casa também acompanhando, obrigada pelo prestígio. É um desafio, né? As novas ferramentas, eu não posso me queixar porque eu sou fruto da inovação tecnológica, trabalhava na mídia tradicional para os outros, era funcionária dos outros, e com a oportunidade da internet eu pude criar o meu próprio produto. Graças a Deus é um sucesso. Sem dúvida. Mas veio justamente por essa, que eu chamo de fenda, né? Dos grandes grupos de comunicação, e aí a internet permitiu para que novas ferramentas, novos produtos surgissem, e eles vão se inovando cada vez mais. É claro que hoje a gente se depara com o fenômeno da fake news, né? Que é um termo que eu não gosto nem muito de usar, porque é uma expressão que glamoriza, né? Sim. Porque a gente tem que chamar as coisas pelo que elas realmente são, né? Que glamoriza o errado. São os difusores de mentiras, né? E a mentira é a mentira, não tem. Você pode botar um nome em inglês, em alemão e espanhol, que vai ser mentira e pronto. E eu acho importante a gente colocar as coisas nos devidos lugares, porque o jovem, por exemplo, de periferia, ou a pessoa que mora numa região que tem menos acesso, de repente, a uma informação, um conteúdo de qualidade, até o termo fake news é glamouroso, então chama atenção. Pô, estou fazendo uma coisa legal, estou chamando atenção, estou fazendo uma fake news, embora ele, de repente, não domine. Então, mas quando você fala para quem está fazendo mentira, sim, aí ele, opa, não, peraí, mentira não é legal, porque ele aprende desde pequenininho na escola, na igreja, que mentir não é de Deus, não é honesto, não é do bom convívio social. Então, sim, eu acho que é importante. Então, o desafio hoje do bom jornalismo é você manter a velocidade, porque o tempo pede velocidade para você responder, para você apurar, e apurar com qualidade, e você conseguir transcrever aquilo num texto também que seja envolvente, imediato, comunique rapidamente, de maneira eficiente, e sem esbarrar, evidentemente, no assodamento, na ansiedade, e para poder fazer o bom jornalismo, ouvindo as duas partes, o que é a beleza do jornalismo, né? sim. Eu vejo a pessoa solta a notícia e não ouve as coisas. Coisa linda é você ouvir o outro lado, mesmo que o outro lado seja um absurdo da mentira, mas aí é que está o legal. Deixa eu ver o que esse mentiroso vai falar aqui para se defender desse absurdo cometido, por exemplo, né? Aí você ouve a versão do cara, né, mais um capítulo da história, o que torna o jornalismo ainda mais fascinante. Mas é isso, é o meu inconformismo desde sempre, que hoje está aqui fazendo o jornalismo Quantos digital. anos é RC24? A gente começou em 2011 na Blogosfera, com o blog Repórter Renata Cristiani. E aí, em 2013, a gente resolveu mudar a plataforma e horizontalizar ela, dando espaço, editorias e, enfim, todos os setores arrumando o site a partir de 2013. Então, eu tenho 10 anos esse ano de web jornalismo, mas o portal RC24H tem 8 anos. Maravilha. Pastor Neemias, a igreja, o senhor como jornalista, que eu já ajudei, inclusive, né? O senhor já me ajudou muito, mas eu também já ajudei a fazer o jornal da sua igreja, né? A gente distribuía e tal. E a Renata está falando exatamente dessa novidade, desse acompanhamento, estar todo dia com as mídias sociais. E agora a pandemia exatamente provou isso. E nós, jornalistas, ficamos olhando quem está acompanhando. E o senhor se saiu muito bem até agora com esse novo momento de pandemia, com as lives, com as mídias sociais. Como é que o senhor está lidando com isso, que também foi uma novidade, né? Olha, diferentemente da Renata, eu sou de uma geração que, na verdade, não nasceu com essa tecnologia Sim. toda. Eu sou do tempo em que o rádio pegava só na cidadezinha e era o veículo que era usado para você difundir as suas ideias, apresentar o que você tinha para apresentar, mas só ali naquela cidadezinha. Logicamente que nas capitais as rádios com maior potência alcançavam lugares mais distantes. Essa tecnologia, essa mudança, né, esse verdadeiro inovar que aconteceu no mundo, de certa forma, pegou a gente de surpresa. Há muita coisa que eu não entendo. Eu sei que funciona e aí eu me assessoro de pessoas. Então, em função de ter essas pessoas que ajudam, a gente consegue alcançar um pouquinho. Eu tenho uma veia para essa área de comunicação que surgiu desde garoto.
Eu me lembro que em Cardoso Moreira, se não conhecem ainda, tem que incluir no roteiro de viagem, porque é um lugar inimaginável, a minha cidade de origem. Cabo Frio é a segunda, e as duas hoje ocupam um lugar no meu coração. Então, lá na igreja tinha aquele alto-falante, lá no final, em cima. Sim. A igreja católica tinha também lá, Sim. a igreja até hoje ainda usa a questão do sino, e o alto-falante, que é uma campana, e ali você transmitia. E eu, adolescente, jovenzinho, falei, poxa, vou fazer um programa aqui, e autorizaram, e eu fui fazer, às quartas-feiras de manhã, comecei. Depois entrei no rádio. Cabo Frio, se não me engano, da cidade mesmo, eu acho que o Amaury somos os únicos. Temos outros aí, o Ademilton, por exemplo, mas o Ademilton parece que a origem é Arraial do Cabo. Então, estamos no ar há mais tempo no rádio. É verdade. Eu estou há 31 anos. Em fevereiro de 1990, o primeiro programa de rádio na Cabo Frio AM, Casimiro de Abreu. Eu tenho, assim, cassete, o primeiro programa. Então, a partir dali, a gente começou a se envolver. Com o advento dessa tecnologia mais veloz, a internet, isso que te dá aí uma amplitude, que você não imaginava com os outros veículos, popularizou. Você tem um problema, como a Renata muito bem sinalizou aqui, porque isso acabou criando também um segmento para espalhar mentira, e qualquer pessoa se lança sem qualquer responsabilidade Sim. a fazer isso. Embora tenha isso, mas de certa forma isso deu também um novo campo. E aí quem é bom, quem é criativo, é capaz de utilizar isso aí para o bem e fazer marcar um tempo. A gente não tem todos os investimentos que precisamos, os recursos são poucos, embora isso também tenha, de certa forma, diminuído bastante o investimento. Eu me lembro que, quando eu comecei na televisão, por exemplo, uma câmera era um valor quase que incapaz de você comprar. Hoje já se reduziu bastante, através de recursos mais populares. Então, a gente acabou, durante o período da pandemia, aprimorando um pouco algo que a gente já fazia. Então, não é algo extremamente profissional, porque não temos a competência, não temos os recursos, mas é algo que tem atendido e a gente está feliz com isso. O pastor Neemias, para você, se você quiser, o pastor vai deixar o endereço aqui, todo dia de manhã, quando você acorda, e eu faço isso todo dia, recebo Café com Cristo, pastor Neemias, 1 minuto todo dia, para dar uma animada na sua vida, e muito mais do que animar, é para refletir. Essa é a mensagem que o senhor manda no Café com Cristo? Na verdade, o Café com Cristo é um texto que eu gravo para transmissão através do WhatsApp. Então, em média de 2 minutos, e é uma crônica bem reduzida para o dia a dia mesmo. Eu tento aplicar princípios, orientações, sempre tendo como pano de fundo a fé cristã, mas aplicando ao dia a dia da pessoa. Então, é mais um recurso. Esse Café com Cristo já está hoje, acho que com 12 anos, utilizando o recurso do WhatsApp. Temos o programa na Ondas FM, que é de 7 da manhã às 8, com o mesmo nome, Café com Cristo. Isso. E aí, hoje já ampliamos um pouquinho mais, temos a web rádio Café com Cristo, que aí 24 horas no ar, tocando música e apresentando também essas crônicas e mensagens e os cultos gravados. E ali, quem quiser pode baixar um aplicativo e tem essa web rádio na sua casa. Renata, a gente no programa anterior, nós conversamos aqui com César Pinho e com Ricardo Cox, 2 jornalistas experientes, deram uma verdadeira aula aqui, e a pauta era o seguinte, fazer jornalismo político está cada vez mais difícil, o que poderia, na verdade, facilitar, em função do Google, em função de você, na ponta do seu celular, você consegue fazer muita coisa, acabou dificultando pela falta de aprimoramento, ou falta de dedicação, na verdade, dessa garotada, digamos assim, que saiu do jornalismo. Para eles é só o que eles querem fazer e ninguém se aprofunda
como você se aprofunda, e eu digo, eu já ouvi isso, como já ouvi várias vezes, né? Comigo, pô, você é muito chato, já ouvi com você, pô, o Renato é chato, está sempre fazendo pergunta, mas essa é a função do jornalismo, a gente só pode ser chato para poder extrair o que a gente precisa. Está difícil de achar novos valores para botar no jornalismo? Não, graças a Deus, eu tenho bastante criatividade, me informo bastante, estudo o tempo todo. Sei disso. Consumo muito produto de jornalistas que eu admiro e Sim. isso acaba instrumentalizando. Quero até corrigir o pastor Neemias aqui, que ele acha que eu sou da era tecnológica. Eu tenho 48 anos, eu sou da era analógica, tá? Não parece, né? Não parece. Eu fazia fotografia com máquina mecânica, com filme. Mandava revelar tudo. Depois tinha que sair correndo e ir lá no laboratório revelar. Depois tinha que ficar naquela ansiedade para ver se a foto saiu boa para fazer a capa do jornal. É verdade. Passamos por isso. Era uma época também para fazer flash jornalístico, você tinha que carregar um rádio PX no baú de uma motocicleta. Eu andava com aquele trombolho para cima e para baixo, uma motinha pela cidade. Eu trabalhei, inclusive, com a Mauri Valério. Então, assim, sou da época ainda do analógico. Fiz a transição para o digital, super bacana, mas, às vezes, também a coisa dá uma emperrada. Sabe como é que é? Tem que pedir a ajuda dos universitários. É verdade. Mas, assim, fazer jornalismo político requer você dominar bem o processo democrático. Você ter noção exatamente dos três poderes. O que faz o executivo, o que faz o legislativo e o que faz o judiciário. Então, assim, para você não estar rendido numa pauta de você chegar para fazer uma cobertura, por exemplo, de uma sessão de Câmara, e você não se limitar apenas a noticiar a informação que você está vendo ali, é importante que o repórter tenha conhecimento de como funciona, quem é oposição, quem não é oposição, quem é independente, qual que é a relação do parlamento com o executivo, quem é o executivo, quem são as pessoas. Então, a justiça, qual é o posicionamento da justiça. Então, esse repórter ele precisa ter um pouquinho mais de capacitação, de dedicação, de estudo. Ele precisa gostar do que política. Faz. Ele precisa gostar de política, precisa ter saco para destrinchar, por exemplo, uma decisão judicial e conseguir traduzi-la em linguagem jornalística para fazer aquilo para compreensão do senso comum. Então, claro que é um jornalismo mais elaborado, mais dedicado, e por isso se diz que é a parte nobre do jornalismo, né? Embora isso possa, né, ser uma questão de preferência, né? A gente não pode desmerecer aqui quem faz jornalismo policial, ou que faz um jornalismo do que a gente chama de geral, né, que é o dia a dia de uma cidade. Mas o jornalismo político ele é mais elaborado. E ele requer o quê? Que você tenha habilidade para extrair uma informação, de que você tenha postura para fazer uma pergunta no momento oportuno, sem que aquilo signifique que você está querendo ofender, ou perseguir, ou criar um ambiente constrangedor para determinado político. Mas a população precisa saber. São questões que você precisa colocar, né? E é isso que a população espera de você. Então, quando você chega para uma pauta, por exemplo, que a gente tem visto muito, somente nessa geração financiada por esses recursos aí de Caixa 2 para fazer essas páginas alopradas que espalham notícias de acordo com seus interesses ou de acordo com, né, com as relações de extorsão que eles estabelecem com a sociedade. Esses personagens sempre existiram, né? Sim. Mas agora a era digital instrumentalizou eles com a outra velocidade, com a outra roupagem. Mas, assim, é importante, porque não dá para o jornalismo político você improvisar. Você precisa conhecer, você precisa se informar, e você precisa perguntar, incansavelmente ser chato. É verdade. Não ser chato porque você faz pergunta, para mim, é elogio. Eu acho assim, que é uma questão que, para mim, não serve como demérito. Mas há o desafio de você... eu acho que hoje, a parte mais difícil do jornalismo, especialmente para mim, é você lidar com... o Brasil retrocedeu muito do ponto de vista democrático. Sem dúvida.
Nós estamos assistindo à escalada da extrema-direita, do pensamento ultraconservador, de valores neofascistas, de valores neonazistas, e eles estão vindo com uma roupagem tupiniquim, botaram lá, embalados numa bandeira do Brasil, e estão reproduzindo um discurso absolutamente ultrapassado, mas que a gente percebe que há uma tentativa de requentá-la na geopolítica, a nível mundial, isso não é só no Brasil. Mas o Brasil virou um celeiro, um case de sucesso do neofascismo. E tem sido observado a nível mundial. Por isso, sim, o Brasil hoje é pária no mundo. Então, nesse aspecto, eu confesso para você que, às vezes, agradeço por não fazer o jornalismo de Brasília, por exemplo, não estar lá com os colegas que têm que ficar acompanhando o presidente da República, porque é muito difícil cobrir o presidente da República. Quando ele ataca uma mulher, quando você chega ali, você não consegue fazer uma pergunta para ele, porque você tem medo dele. Vai me dar uma porrada aqui? Vai me agredir? Os seguidores dele vão... Não mede as consequências. Os seguidores dele vão me atacar nas redes sociais, vou sofrer mais... Né? Aí o assombro do cancelamento, né, que é o novo medo do meio digital, né, você ser cancelado, você ter uma orquestração... E o presidente da República tem esse poder, né? Então, eu acho que isso é uma questão que está posta e a gente precisa lidar com ela com bastante habilidade. Política, vai fazer um intervalo rapidinho, não sai daí, a gente já volta aqui com o pastor Neemias Lima e com a jornalista Renata Cristiane. A gente já volta. Voltei para reforçar a mensagem. Com a falta de chuvas e os reservatórios mais baixos, a gente precisa economizar energia e água. Atitudes simples aí na sua casa ou no comércio fazem a maior diferença. Tomar banhos mais curtos, não deixar a torneira ligada à toa e reduzir o uso do ar-condicionado. Energia e água, evite o desperdício para não faltar depois. Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Muito bem, de volta aqui com Política, Cabo Frio TV, Canal 10, conversando com o pastor Neemias e Renata Cristiane, dois ícones do jornalismo, o pastor à frente da Igreja Batista do Braga, 32 anos. Pastor, essa pandemia trouxe novas experiências, trouxe uma nova maneira de pensar, de olhar o mundo. Qual a missão do pastor? E o senhor, como homem de comunicação, tem agora para poder endireitar isso e botar as pessoas a ter mais fé, a ser mais... estender a mão ao próximo? Olha, a pandemia, eu tenho a impressão que temporariamente ela despertou um refletir de todo mundo sobre a limitação da vida, mas eu destaquei aqui temporariamente. O mundo já passou por várias outras catástrofes, pandemias e situações aflitivas, como guerras, e naquele momento há um retorno, volta a uma reflexão sobre isso, e que logo depois também é esquecida. Eu penso, sem querer ser pessimista, que o homem também voltará à sua normalidade em todos os sentidos. Há um pensador, que agora não me ocorre o nome, e me lembrou agora, quando você citou agora, me veio à mente, ele diz o seguinte: decisão tomada no tempo da tempestade tende a ser esquecida no tempo da bonança. Mais ou menos isso aí. Então, o que ocorre? O que nós precisamos é, na verdade, estabelecer um relacionamento
vamos chamar aqui, vamos chamar de Deus, que eu creio, mas de repente a pessoa tem lá uma outra leitura religiosa. Então o que ela estabelece para ela, e eu respeito, sem entrar no mérito aqui, nem de um lado nem do outro, mas estabelecer um relacionamento com essa divindade, consigo mesma, a pessoa, e com o próximo. E nessa reflexão, ela estabelecer princípios para a vida toda. Independentemente do momento de pandemia em que a gente vive mesmo essa tensão, essa situação aflitiva de morte, você como que percebendo a morte ali perto. Na verdade, a vida toda é assim, você pode morrer a qualquer momento. Sim. Né? Não tem essa previsão. A gente tem uma previsão. Eu espero viver 90 anos, bem, espero. Desejo até 100, se pudesse. Todos nós queremos uma vida longeva. Mas ninguém sabe. A gente toma os cuidados de saúde, a gente toma os cuidados de exames e de acompanhamento médico, a gente toma de alimentação, tudo bem, exercícios físicos, mas a gente não tem o domínio sobre isso. E aí, como pastor ou como líder religioso de qualquer esfera, eu penso que nesse tempo talvez intensifique, porque se você realmente tem essa missão, você faz isso o tempo todo. Sem dúvida alguma que o tempo da pandemia trouxe para essa liderança religiosa de qualquer matiz uma tensão maior. A realidade nossa, por exemplo, Igreja Batista no Braga, foi algo assim meio, eu diria, meio isolado, talvez não. Por quê? Nós tivemos um caso de óbito por Covid durante toda a pandemia. Um caso. Tivemos outros casos, mas não estavam relacionados à Covid. Mas eu tive colegas, aliás, pastores, aqui na cidade, nós tivemos 2 pastores, amigos meus, que morreram no período da Covid. Então, esse momento foi um momento de muita atenção e muita preocupação. 15 dias que começou esse processo aqui no Brasil, no ano passado, em março, 15 de março, quando a gente, inclusive, teve que ter restrição com fechamento da cidade, com decreto lockdown, 15 dias, mais ou menos, eu percebi, bem, eu posso ficar livre da Covid, mas eu posso ter um problema emocional sério, porque eu percebi que eu estava tenso com todas essas preocupações. Então, eu adotei, além dos cuidados, que eu sou extremamente cuidadoso, que depender de mim, isso não vai ser proliferado, acho uma irresponsabilidade tremenda quem não age assim. Ainda que a pessoa internamente não creia, ela tem que respeitar o próximo. Então, o Brasil viveu esse tempo, eu lamento que isso tenha acontecido por parte de autoridade maior nossa, porque seria um exemplo. E mesmo que individualmente a pessoa pensasse assim e até defendesse essa linha, ela tem que ter uma responsabilidade com o bem público, com a população no geral. Então, percebendo isso, eu adotei, além de todos os cuidados, eu falei, eu preciso partir para exercício físico, eu preciso partir para uma alimentação assim, mais cuidadosa, no sentido de não engordar muito, porque vai ficar mais parado. E aí eu fiz exercício físico. Semana passada eu consegui pedalar 117 quilômetros, coisa que eu nunca fiz na vida. Então, por quê? Eu comecei a tentar uma Quase daqui ao Rio. Quase daqui ao Rio, é verdade. A volta na Lagoa, que é uma volta leve, né? Então, eu penso que esse tempo foi um tempo de muito aprendizado também, mas a missão do religioso em si não vai ser diferente dos outros períodos, embora nesses tempos são realmente intensificados, né? São intensificadas as emoções, né? Os procedimentos, a batalha é maior. Renata Cristiani, você que cobre política como ninguém, está 24 horas, né, no seu portal ativo, você ficou um pouco decepcionada nessa cobertura política em relação à pandemia? Você esperava mais dos políticos? Qual é a visão da historiadora? Renata é professora de história, jornalista. A Renata, cidadã, como é que ficou vendo esse desastre todo?
Não, eu acho que o trabalho do jornalista foi feito com excelência, foi uma experiência única, foi a maior pandemia da era moderna, então a gente não tem precedente para ficar fazendo um comparativo. Uma pandemia semelhante foi a gripe espanhola no início do século XX, mas aí a gente não tinha a imprensa atuante da forma como temos hoje também, mas da mesma maneira que naquele período, por ocasião da gripe espanhola, também tivemos aí a difusão de mentiras ou notícias fraudulentas ou fake news, como é o termo mais moderno, nesse período também. Mas o trabalho do jornalista foi incansável, imbatível. Eu nunca trabalhei tanto na minha vida. Eu senti um pouquinho de inveja até das pessoas que ficavam, fica em casa, e o cara, não aguento mais ficar em casa. Eu digo, inveja, porque eu estava na rua o tempo todo. E estava na rua num ambiente trazendo de risco. informação. Entendeu? Na porta de hospital, na porta de hospital de campanha, vendo, enfim, com o início da campanha de vacinação, a gente acompanhando tudo, e acompanhando também coletivas de imprensa, anúncios de secretários, de prefeitos, enfim, toda essa ruas cheias, vazias, locais aglomerados, festas clandestinas. A gente é que deu toda essa narrativa para a sociedade nesse tempo de pandemia. E nunca se trabalhou tanto. Jornalista nunca trabalhou tanto, mas, ao mesmo tempo, nunca foi tão vilipendiado. Sim. A profissão de jornalista era uma profissão nobre. E não é mais. Com a profissão de professor. Né? E eu escolhi duas profissões para a minha vida e dou apoio das duas. Porque, dos dois lados. Hoje em dia, eu conheço caso de amiga minha que foi convidada a ser retirada da escola porque foi dar uma aula de história sobre a Revolução Feminista dos anos 60. Fizeram um movimento dentro da escola, os alunos fizeram um protesto. Ela foi filmada e acusada de estar ensinando ideologia de gênero dentro de uma sala de aula. Ela dava aula há mais de 10 anos numa escola de São Pedro da Aldeia e fizeram um movimento. E aí a diretora da escola demitiu. E é uma situação que o jornalista vive. Toda hora a gente vê os colegas, né, agora diminuiu um pouco aqui, mas na InterTV estava direto, o menino fazendo a passagem dele na Praça Porto Rocha, Globo Lixo, aquela coisa toda. Sim, sim. Então, assim, é a televisão, é o rádio, é a internet, são os jornalistas sérios que estão informando, orientando a população de como fazer, de como tratar, de como se cuidar. Mas, ao mesmo tempo, também é muito cansativo, porque boa parte do tempo da gente está sendo consumido em desmentir notícias falsas. A gente trabalha dobrado, né? A gente trabalha para apurar o que é fato e tentar apurar e mostrar para as pessoas o que é mentira, não é isso? A gente concorrer com o grupo do tiozão de WhatsApp. Os verdadeiros absurdos que a gente vê, são uns vídeos loucos que você vê correndo nos grupos de WhatsApp, uns canais absurdos no YouTube falando cada coisa absurda. Parece que como é que pode, no século XXI, a gente estar discutindo terra plana? Sim. O que aconteceu? Engatamos uma marcha ré, metemos 130 km por hora para trás e sabe lá em que século vamos parar. Com sorte na Idade Média, tá bom, porque estamos já vivendo naquele clima. Então, enfim, é um pouco isso. Eu acho que a gente tem que começar a respeitar o jornalista, a sociedade tem que repactuar isso daí. E procurar a informação correta, né? Porque não adianta, e eu digo isso com muita tranquilidade, o sujeito chama lá Globo Lixo, mas depois liga para a Ana Paula Mendes vir mostrar o matagal ali do lado da casa, onde está lá, sim, né? Chama a Renata de esquerdopata comunista, mas na hora que chega na UPA não tem um médico para atender, acha meu telefone num instantinho, liga para mim, manda vídeo, e a gente que resolve. Se não resolve. O jornalista que está ali para resolver. E a gente não guarda mágoa, não, a gente vai para dentro e resolve. Agora, existem situações também que a gente não pode fingir que não está acontecendo. A sociedade precisa entender quem é que está ao lado dela, quem é que está em busca de manter os preceitos institucionais, o Estado democrático de direito, onde as instituições são respeitadas, né?
Jornalista hoje está na linha de tiro, tem uma liderança do país que incita o ódio contra o jornalista, que incita o ódio contra o professor, que incita o ódio contra a mulher, que incita o ódio contra o homossexual, contra as pessoas que residem em comunidades carentes, que isso tudo é sobre essa regressão que a gente está falando. Então, o papel do jornalista, dos meios de comunicação, a mídia tradicional, tem muita relevância para isso, até porque é ela que vai botar o helicóptero mesmo para acompanhar na hora que tiver aquele deslizamento, aquela tragédia, como aconteceu em Mariana. Entendeu? O cara daquela paginazinha, daquele blogzinho, daquele fundo de quintal, ele não tem condição de contar isso. Não, tem que acreditar no. Então, porque é a grande imprensa, são os grandes jornalistas, são aqueles que dominam a metodologia, a técnica de uma boa escrita, de uma boa apuração, que tem as fontes, que as autoridades respeitam e atendem o telefone qualquer hora do dia ou da noite, porque sabe que você está ligando para repercutir uma coisa importante, né? É verdade. Então, é isso que a sociedade tem que parar e olhar. Nós, jornalistas, estamos sofrendo demais, trabalhando demais e não tendo reconhecimento. Isso é que é triste. E a prova é o quê? Que todos os segmentos profissionais que foram discutidos com relação a grupo prioritário para a vacinação, o jornalista não foi considerado. Teve até está tramitando na Alerj um projeto de lei para transformar o jornalista em grupo prioritário para a vacinação. Enfim, está acabando que está vacinando todo o público adulto em geral e essa cota, né, esse Quando grupo for aprovado, prioritário. não precisa mais. Mas quantos jornalistas morreram na sua atividade profissional? A gente não está discutindo. Quantos colegas pegaram, para você ter uma ideia, quando o governador veio aqui, há 4 meses atrás, anunciar que iria reabrir o Hospital Unilagos na semana seguinte, há 4 meses atrás, ele, quando veio, promoveu uma aglomeração dentro desse hospital, que, no momento que ele virou as costas, 3 pessoas saíram de lá infectadas, que eu tenho conhecimento. 2 jornalistas, um é o Ademilton Ferreira, que todos nós conhecemos. Sim. O outro é um amigo do Fala Araruama, uma página muito respeitada, que Marquinho conhece, e o outro foi o vereador Eloy, que é vereador lá de Araruama, que Marquinhos Serpa também conhece. 3 pessoas. O vereador Eloy ficou em estado grave, e o Ademilton também falou que ficou bastante abatido. A gente estava trabalhando, ninguém estava ali fazendo brincadeira, não. Quem foi ali fazer política foi o governador, que chegou de helicóptero, fez aquele oba-oba, botou aquele monte de gente para ficar puxando o saco dele, mas nós estávamos trabalhando ali, nós estávamos trabalhando e estávamos vendo que estava tendo aglomeração e chamávamos a atenção de que estava acontecendo uma aglomeração ali naquele momento, que aquilo era risco. Sim. Mas para levar o quê? Para a informação para o cara que está em casa. E não botou nada para funcionar, né? Não botou nada para funcionar, e você pergunta para ele de novo, ele ainda fica irritado. Pastor Neemias Lima, estamos chegando ao final do Política. Nesse primeiro bloco, Pastor Neemias, muito obrigado pela sua presença. 32 anos salvando vidas, orientando as pessoas, salvando casamentos, salvando a família. Pastor, o senhor tem 2 minutos que todo dia eu recebo. O senhor tem 2 minutos para o senhor se dirigir àquela câmera e deixar a sua mensagem. Claro, o senhor já está intimado, não é nem convidado a voltar aqui no Política, para a gente conversar, o senhor trazer novas missões, novas funções e novas orientações a todos os nossos telespectadores. Bom, amor, muito obrigado pela oportunidade. Eu senti-me muito honrado de estar aqui com você, com a Renata, rever a Renata. A gente se encontra aí muito correndo para lá e para cá, e ela sempre é muito gentil comigo também, você também, quero agradecer. Os outros que estão aqui também, eu não vou arriscar o nome de todos, eu posso falhar num ou no outro, mas vocês todos são preciosos. Quero pontuar aqui da última fala da Renata, que aqui confirmar e reafirmar, para mim a imprensa fez um papel importantíssimo. Toda a imprensa tem lá suas questões, né? A gente sabe disso, luta com dificuldades, mas se não fosse a mídia, a imprensa de modo geral, a gente estaria no buraco nessa pandemia. Então, eu quero registrar isso aí. As informações foram preciosas, porque, na verdade, não é algo também agora, mas sempre é assim, sempre as autoridades querem impedir que a informação chegue lá com todas as suas vertentes. Então, e agora, sobretudo, o interesse era maior. A gente já poderia ter a população praticamente adulta toda vacinada. Então a imprensa, para mim, cumpriu um papel
muito grande, e eu quero aqui registrar e parabenizar. A palavra final, o Valmor, eu gostaria de deixar para você um incentivo. Fernando Pessoa, um poeta português, disse o seguinte: tudo vale a pena se a alma não é pequena. Então viva com intensidade, viva com alegria, viva com amor, sirva as pessoas, seja gentil. Não estou querendo sugerir, nem eu sou de pessoa perfeita, de pessoa completa, que é capaz. Não, a gente pode se irar, a gente pode ter nossas reações. Há um amigo meu, pastor, já com 90 e tantos anos, professor, no caso, também meu, e ele, inclusive, hoje está entubado, nada com Covid, mas um problema de saúde, e ele usava uma palavra que praticamente ninguém usa mais, e também praticamente ele que usava, cada um com as suas idiosincrasias, não é? O seu jeito de ser. Então, cada um de nós tem, mas que a gente seja sincero, que a gente seja realista, que a gente seja transparente e viva, nunca desejando o mal do outro, nunca desejando aproveitar a oportunidade para atropelar o outro. Olha, nada acontece porque eu vou mover ou você vai mover. Tudo vai acontecer à medida que a gente se submeter à própria vida e à própria dinâmica, e a gente crê dentro de uma vontade soberana que é de Deus, não vontade soberana que significa uma letargia nossa, um determinismo, nada disso. É alguém que dirige a história e que a gente pode se afinar com essa direção e servir as pessoas com alegria. Então, Deus abençoe você, Deus abençoe todos que estão ali, e essa é a palavra que eu quero deixar de incentivo a viver a vida, porque vale a pena viver. A vida é bela. Pastor, eu queria que o senhor deixasse um número de telefone, um zap, para que as pessoas, eu sei que as pessoas estão precisando fazer um contato com o senhor, e esse número vai aparecer aqui na tela. Qual é o número? O 22 é o código da região, né? 992-252-268. Seu WhatsApp. Então vai aparecer o WhatsApp, pode fazer contato, e eu mesmo respondo, eu uso como forma mesmo de ter contato com as pessoas, é o meu número há 20, o primeiro celular que eu tive, é esse número, e no Instagram está lá, @NeemiasSLima, pode procurar também lá, tem no Face, quem quiser pode procurar a gente que está lá, se eu puder servir, eu vou servir. Muito obrigado, Renata Cristiane. Também 2 minutos para você, e principalmente, hoje a participação popular, as pessoas acreditam, claro, né? A gente já falou aqui das mentiras, mas o que é importante é o bom jornalismo, e o RC24, o portal, está lá a serviço do bom jornalismo, assim como aqui, como a Cabo Frio TV, como todos os nossos programas dessa nova grade do Canal 10. Renata, como que as pessoas, hoje elas mandam vídeo, fotos, como é que elas podem participar? Você pode deixar um número, um WhatsApp, para que as pessoas possam participar e interagir? Eu vou deixar o número do meu WhatsApp, pessoal. Eu, de cabeça aqui, eu só lembro dele mesmo, que é o 999-37-7669, 999-37-7669. Você manda seu vídeo, sugestão de pauta, conversa com a gente, né, nos ajuda a informar a população o que você acha que está precisando ser reportado aqui da cidade, da região, lembrando que não é só Cabo Frio, né? A gente atua, enfim, Araruama, Iguaba, São Pedro, Arraial, Búzios, Macaé, Maricá, Saquarema, vamos embora. A ideia da gente é informar com qualidade e conseguir manter a população ciente de tudo que está acontecendo, com muita verdade, com muita honestidade, com muito carinho, muito amor ao jornalismo, à comunicação. Eu não tenho dúvida que o jornalista é vocacionado, assim como pastor, padre, médico, são pessoas professor. Professor. Às vezes, você se depara aqui com esses questionamentos, né? Porque o professor e o jornalista não ganham bem, né? Mas eu, por exemplo, não consigo não fazer o que eu faço. Eu não consigo. Sempre foi mais forte do que eu. A gente não vai parar nunca de ser jornalista. Eu até tentei ter uma outra profissão, mas acabei sendo arrastada de volta. E a mensagem que eu deixo para as pessoas é isso. Quem quiser prestigiar nosso trabalho, a
além de ter o rc24h.com.br. Estamos também na Rádio Costa do Sol FM, 101,7, todos de segunda a sexta-feira, entre 7h50 da manhã e 6h50 da noite, sempre fazendo análises políticas, falando um pouco do tabuleiro político da região dos Lagos. Também estamos na editoria do Jornal O Dia e está lá nosso conteúdo para ser prestigiado e principalmente para dividir com a população, né? A população pede para a gente informar o que eles querem saber, para a gente denunciar os problemas da região. Estamos aí com essa disposição e agradecendo demais a cada um que prestigia o nosso trabalho, que acompanha o nosso trabalho. Agradecer a você, Valmor, por esse bate-papo ótimo, ao pastor Neemias, e a você que está em casa aí acompanhando a gente pacientemente. Muito bem, essa é a função do Política, né? Trazer informações de qualidade, trazer pessoas que têm uma longa história, uma experiência de vida, uma experiência profissional, para você que está em casa entender cada vez mais que a política interfere sim na sua vida, mesmo quando você está dormindo, as decisões políticas estão acontecendo e ela pode interferir para melhor ou para pior, enfim, isso você entende aqui no Política. A gente vai ficando por aqui, até o próximo programa. Muito obrigado.